Beleza, beleza, galera? Seja bem-vindo a mais um bate-papo do Jazzy. É o Pod Jazzy, não é isso? Hoje, com o maior prazer e orgulho, um cara que eu gosto demais, amigo de profissão, amigo pessoal. Eu fui estagiário dele. Cara, tem muito a se falar aqui e entregar conteúdo pra gente. Com vocês, professor Vinícius! Irmão, prazer ter você aqui. Sensacional, cara. Obrigado por ter vindo, viu? Imagina, irmão, assim, a gente se esbarra bastante na academia, no trabalho, e acho que essa oportunidade da gente poder estar junto aqui tendo um bate-papo, eu acho que vai transmitir para nossa audiência o que a educação física move entre as pessoas, né? Isso é muito legal. Cara, prazerzaço ter você aqui mais uma vez falando, e as pessoas de casa não te conhecem. Quem é Vinícius? Primeiramente fala só quem é Vinícius, de onde vem Vinícius, da onde nasceu, de onde vem, como é que é essa personalidade aí desse cara sorridente. Olha o sorriso desse cara aí, maravilhoso. Então, Jazzy, eu sou um menino que nasci da periferia do Rio, tenho 39 anos, hoje sou casado, tenho 2 filhos, minha esposa também é professora, e em 2003 eu comecei a minha faculdade, me formei em 2008, desde então cada vez mais me apaixonei pela profissão. E em 2016 comecei a seguir um caminho que eu sempre sonhei, que é trabalhar com esporte de alta performance. Hoje eu trabalho num clube de grande expressão no Rio de Janeiro e atendo inúmeros atletas fora do clube também, com treinamento personalizado. Eu sou preparador físico desse clube e fora dele também. Pô, sensacional, cara. Você se formou, você tem quanto tempo de experiência? Se formou quando mesmo? Então, Jazzy, a minha formação foi em 2008, então a gente tem aí, tá falando de 15 anos de formação, né? E desde esse período que eu me formei, eu inseri ali na atividade física, não, no treinamento com aulas coletivas, e depois a gente vai cada vez mais se inclinando para um treinamento mais personalizado, e em 2016 eu comecei a trabalhar com alta performance. Pô, perfeito, cara. Você lá não começou diretamente com basquete. Fala pra galera de casa quais são as outras atividades que você trabalhou antes de chegar no basquete com performance. Foi aula de running. Eu te conheci mais ali na aula de running, personal trainer. Com o que você mais trabalhou? Porque, assim, o profissional de educação física, no caso, nós fazemos de tudo. Né, irmão? Já trabalhei com animação de festa, você já trabalha... Com o que o Vinícius já trabalhou? Cara, assim que eu me formei, melhor dizendo, antes de me formar, eu iniciei na academia como estagiário de escalada, cara. Foi a primeira atividade que eu trabalhei com um estágio. Eu lembro, tinha escalada na Bodytech. Aí, cara, lá em 2007, cara, quando eu comecei na Bodytech. E aí, quando eu me formei em 2008, eu ingressei na academia como professor de escalada e comecei a fazer algumas participações em aulas de spinning, running, ginástica localizada. Eu passei por algumas atividades, até que com o tempo eu fui afunilando e me identificando mais com algumas atividades em relação a essas que eu fiz no início, como running class e spinning. E paralelo a isso eu dava as minhas aulas particulares, mas eu dei aula de running aí, cheguei a ganhar prêmio Excelência de running, competindo com os caras pesados aí. E fiquei uns 6, 7 anos no running, uns 8 anos no spinning, enfim. E logo depois eu comecei a me capacitar, especializar para trabalhar com alta performance, que eram atletas de profissionais de basquetebol. Mas personal trainer também nesse período era... Sim, ali nesse período eu dava aula particular e dava aula de coletivos. Perfeito, excelente. Irmão, a gente já sabe que você é um excelente profissional. E a galera de casa quer te conhecer melhor e todo esse trabalho que você faz. Inclusive, o tema do nosso bate-papo hoje é o impacto, né, da atividade física, do esporte nos jovens. A minha primeira pergunta para você é como veio essa ideia, de onde surgiu essa oportunidade de você primeiro trabalhar com basquete, depois a gente entra ali específico falando de jovens. E como é que é essa sua experiência? O que você fala hoje de trabalhar com basquete? É diferente de performance, aula coletiva? Você gosta mais, não gosta mais? Sente falta da aula coletiva? Como é que é esse mundo? Bom, irmão, então, antes da gente falar sobre isso, eu trouxe aqui para você algumas lembranças, tá?
Inclusive, uma das lembranças eu deveria de ter te entregado lá atrás, quando você foi participar do nosso evento, que foi a Imersão Velho 2.0. Então, eu quero aqui te entregar em mãos e te pedir perdão pelo erro de não te entregar lá, tá? É uma garrafinha nossa aqui com uma frase, rapaz, aí, ó. E a nossa logo. Aí, presentinho, hein? A nossa camisa também do evento, que eu não te entreguei. Oi. E, assim, abre aí pra galera ver. Vou abrir aqui, cara. Atenção aí os convidados, hein? Galera que vier aí no podcast tá vendo, né? Tem que dar presente, cara. Aí, ganhando presente, ó. É isso aí. Olha lá, que coisa maravilhosa. Deixa eu botar aqui no cantinho. Legal. Galera, olha lá. VL Training. É isso aí. Em breve nós vamos falar sobre a imersão, tá ok? Foi um evento que esse camarada aí me convidou para participar e foi maravilhoso com os jovens. Em breve você vai escutar mais sobre isso. Aí, ó, a camisa. A onda. Ah, moleque! Sensacional, irmão. Vou botar aqui, vou deixar aqui, ó. E, assim, os presentes, eles continuam. Tem mais coisa que eu trouxe para você que eu sei que, enfim... Você vai... Acredito que é difícil competir com essa instituição tão grande que existe hoje, mas eu sei que você é um exímio torcedor do Flamengo, então eu trouxe para vocês algumas coisas aqui que eu acho que você vai gostar. Aí o coração vai... Só cuidado para não vibrar, que você não tá no Maracanã. Pode ser. Deixa aí, senão meu coração não vai aguentar para as perguntas, cara. Vamos depois. Devagar. Não, vamos agora. Vamos agora? Quer ir agora? Não quer agora não? Quer deixar para depois? Aí meu coração, deixa para depois. Senão eu vou ficar tremendo aqui para fazer as perguntas para você, cara. Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Pelo amor de Deus. Vamos lá, basquetebol, alta performance, jovens, treinamentos de alta performance. Vamos voltar aqui para nossa... De onde surgiu essa oportunidade de trabalhar com isso. Basquete você sempre gostou, você sempre foi o cara do esporte, mas de onde veio essa oportunidade? Tipo, cara, Vini, traz aqui, tem algum camarada seu que já trabalhava lá, trouxe você, não, viram você dando treino para alguém de basquete, se interessaram ao tipo de treino, levaram para você para lá, como é que funcionou isso aí? Jazzy, para eu falar da minha história no basquetebol, eu não posso deixar de falar de duas pessoas que foram muito importantes no início. A primeira delas é o Bruno Nicolassi. O Bruno é um profissional que eu conheci ele em 2012 aqui na academia, achando que a gente está na academia. Desde então, um ano depois, a gente ficou muito próximo e a gente começou a desenvolver uma ideia sobre treinamento, preparação física para basquetebol. Começamos a escrever. E desde então, produzíamos treinamentos entre a gente, numa sala específica na Bodytech, escrevíamos sobre as nossas ideias, de todo o processo a ser realizado dentro de um clube de basquetebol, obviamente, na modalidade de basquetebol. E em 2016 a gente ingressou nessa jornada. Depois de se capacitar muito, fazer muitos cursos bem específicos para treinamento de alta performance, a gente ingressou nessa jornada. E quando a gente ingressou nessa jornada, teve um cara também que foi muito importante, que é o Cristiano Pereira. Cristiano, ele era coordenador de um outro clube aqui do Rio também muito grande, e ele convidou o Bruno para trabalhar nessa instituição, e logo depois eu ia até esse clube apenas observar, apenas ver os treinamentos, até porque eu participei do que estava sendo implementado ali. E nesse processo surgiu uma oportunidade para um preparador físico, um outro preparador físico para assumir a base. Foi então que, através de um relacionamento, de uma convivência, de uma presença, de ser visto naquele ambiente, eu fui convidado para ingressar também nesse clube. E aí, ali eu comecei a trabalhar, ali eu comecei a ter o primeiro contato com basquete na prática, porque eu já tinha isso na parte teórica, na parte literal, na construção do projeto. E desde então eu percorri ali alguns anos, tive passagens por seleções brasileiras de categoria de base, e hoje, até que depois de uns 3 anos já nessa jornada, eu fui convidado pelo Flamengo a estar lá trabalhando dentro tanto da parte da base quanto da parte da equipe profissional. Perfeito, irmão. Para você ver como é que é importante você estar sempre preparado, né? Sim. Você está ali no meio. Você foi no intuito ali de estar presente naquele novo movimento dentro do basquete, mesmo não tendo fins lucrativos, você não ainda era efetivo no clube, mas você estava ali, né? Esperando a oportunidade. Cavando a sua sorte. É isso aí. Não é isso? É isso aí. Sensacional, irmão. Mas fala aí, vamos falar um pouquinho desses jovens. Há quanto tempo que você está especificamente lá com os jovens? Já tem mais de 1 ano ou não? Tem. Não, trabalhando fora do clube, direcionando mais para os jovens, a gente deve ter uns 2 anos e meio aí já trabalhando. Isso. Jazzy, quando eu entrei no basquetebol, assim, eu tive muitas oportunidades legais, né?
E a primeira equipe profissional que eu trabalhei, cara, tinha uns caras bem renomados, assim, sabe? De seleção brasileira, campeões nacionais já, enfim. E aí, o fato de eu trabalhar do início do processo até o final do processo, a gente começa a observar, né, ao longo do tempo, as lacunas que existem. E, como eu te falei, de 2 anos para cá, 3 anos para cá, eu comecei a identificar o quanto eu poderia entregar a mais para essa molecada do que eu observava dentro da equipe adulta. As necessidades a serem trabalhadas voltadas não só para a parte técnica, para a parte física, mas também para a parte comportamental, que é o mais importante, irmão. Que é o mais importante. Os elementos hoje que a gente desenvolve nos jovens, ele ultrapassou muito já essa parte de preparação física, treinamento técnico. Hoje, o grande desafio do jovem é ele ter confiança, cara. Comportamental, né? Emocional. E a ferramenta treino técnico e físico, ela é ferramenta para a gente desenvolver na área psicológica e na área emocional desse jovem uma confiança. E não é só para jogar basquete, cara. Para tudo na vida, né? É para saber se posicionar numa sociedade, é para saber na escola ser incluso socialmente, é para saber enfrentar uma situação de apuros de repente. A tendência é que hoje, a conexão hoje muito intensa, muito volumosa com as telas, que é algo que nos traz muita riqueza, o jovem ele se sinta suficiente com aquilo ali. Ele para de ter contato com as outras pessoas. E a gente traz o esporte para poder, como um trunfo, para trabalhar isso no jovem. Mostrar para ele que tem muita coisa além do que o esporte ele acha que pode entregar para ele. Cara, que interessante isso, cara. Você ter vivenciado com o atleta adulto, você vê no adulto algumas deficiências que você pode, talvez, nesse jovem, trabalhar algo para quando ele chegue na fase adulta, ele está com essas questões, não que ele não vá ter dificuldades, que atleta tem dificuldades, mas ele vai trabalhar melhor. Então, assim, muito interessante, cara. Você só uma correção, Jazzy. Além de ter, não é só o fato de ter deficiência, realmente você ver a necessidade. A necessidade. Porque eu vou te dizer o seguinte, Jazzy, se lá atrás perguntassem para mim e para você, aonde você quer chegar? E a gente reverberasse ali ou colocasse para as pessoas o nosso grande sonho. A gente vai enxergar alguém que a gente busca, né? Quero chegar naquele cara ali. Quando te apresentam o processo para chegar nesse lugar, se reavalia se você quer ir para lá mesmo. E o grande lance está aí. Quando o atleta vê o LeBron James, Stephen Curry, vê o Gui Santos, vê o Iago jogando basquete, o cara fala, pô, quero ser esse cara. Quero chegar lá. Aí, mas senta do lado dele para saber o que ele fez. Olha a abordagem que eu faço com esses meninos. Todo menino que me procura para trabalhar fora do clube, eu faço uma reunião entre eu, ele, o pai e a mãe. É imprescindível. Eu não começo a treinar ele sem antes fazer uma reunião como essa. E eu vou te falar o porquê. Porque ali é colocado em xeque tudo aquilo que confronta ele, tudo aquilo que tira ele do conforto dele, de achar que vai ser muito fácil, o cara do Flamengo, preparador físico. Não. Eu mostro para ele essa caminhada. Eu falo assim, quem você mais admira no basquetebol hoje? Ele fala pra mim, eu acho Iago sensacional. E você já tem todo o relatório que esse cara... Aí você quer chegar nele? Tá bom, então vou te contar uma historinha aqui, como é que faz pra chegar lá? Aí eu começo, você tem que passar por aqui. Aí no final eu falo assim, e aí? A expressão facial já muda. Tá disposto a abrir mão disso aí? Tá disposto a fazer tantas renúncias numa fase da vida que a sua idade de agora mais aproveita, que é a juventude? Para chegar lá, tem que passar por aqui, meu amigão. Aí ele repensa. Aí ele, não, peraí, deixa eu ver se realmente é para lá que eu quero ir. Porque esse mundo ideal na cabeça do jovem, infelizmente ele não existe, irmão. O jovem hoje ele vive uma avalanche de prazer, de desejos, que é tudo muito rápido. A gente sabe disso, cara. Então você mostra para ele a realidade que ele tem que viver, que é o mundo real, não o mundo ideal, porque o mundo ideal ele acha que vai ser tudo muito fácil. É só fazer 1000 arremessos por dia que eu vou ter o chute de 3 afiado. É só... Não, esse é o mundo ideal na tua cabeça. Para você conseguir fazer isso, tem o mundo real, que são as adversidades, o meio que você vai viver que vai te levar para aí. E é você que se coloca nesse meio. Caraca, cara. Doido, hein? É uma aula, hein? Você de casa aí, tá anotando? Olha só, o curso desse cara aqui, em breve,
vai estar muito caro. Pelo amor de Deus, você está com uma oportunidade de ouro para aprender muita coisa com esse cara aqui, hein? Nesse bate-papo. Irmão, em breve a gente vai falar aqui da imersão, que eu falei já para você pessoalmente, e vou falar aqui novamente. Foi uma atitude maravilhosa, onde a gente identificou um monte de coisa que para os jovens vai ser maravilhoso. E eu pude observar que tinha um garoto lá de 13 anos que, meu irmão, quase 2 metros de altura. Eu queria saber para você qual é a média de idade ali. Qual é o mais novo e o mais velho, e qual é a dificuldade ali de um para o outro, se tem, não tem, se trabalha igual, como é que funciona? Então, vamos lá. A imersão é um evento criado para poder gerar oportunidade para jovens que em períodos que eles estão ausentes das escolas poderem preencher esse tempo com coisa que vai levar ele para onde ele quer ir. Quer ser um atleta, então assim, isso se estende inclusive para os pais que se preocupam nesse período tão complicado, né, de deixar o filho com tempo ocioso. Quando a gente promove um evento como a imersão, a nossa intenção, irmão, é recrutar atletas que jogam basquetebol e fazer ali, durante uma semana, 5 dias, uma experiência de um atleta profissional. Nesse recrutamento, a gente abre isso para todo mundo. Só que a gente limita um volume pequeno para que a gente consiga ter qualidade naquilo que a gente quer e tenha resultado que a gente tem. Então, quando os meninos chegam para a gente, às vezes é uma surpresa, né? Ali, a idade que foi estabelecida foi entre 13 e 16 anos. Caraca, legal. O menino de 13 anos que você viu lá, de 1,94 m, se eu não me engano, ele é um menino que, na verdade, é uma coisa meio que eu vou abrir aqui, que ninguém sabia disso, é exclusivo. Ele foi um menino bolsista, cara. Pô, que legal, cara. A gente, na verdade, constrói o evento com uma receita que a gente recolhe das pessoas que participam, porém, a gente sentiu a necessidade de observar jovens que às vezes estão próximos da gente, não têm essa possibilidade de, às vezes, os pais bancarem um evento como esse, que a gente faz com tanto capricho, e a gente olhou e falou, cara, esse cara tem uma coisa diferente. E o Cris é um menino assim, o nome dele é Cris. E aí a gente chamou não só ele, mas como um outro menino também, que são meninos que você vê coisas, que você vê o diferencial dele numa coisa que não é comum, que é a vontade, irmão. Que é o querer. A vontade supera o talento. Meu amigo, exatamente, isso é muito comum hoje, dito por aí nos filmes, tudo mais, né, nos livros. Esse menino é um menino que, assim, fica depois do treino, tem um respeito, tem uma educação. Não que isso seja preponderante para a gente ajudar alguém, mas nos chamou a atenção e a gente achou legal oferecer para ele essa oportunidade. E ele era o menino, acabou que estava lá o mais alto e o mais novo. E qual é a diferença do mais alto para o mais novo? Voltando à pergunta que você me fez, né? Qual é a diferença no nosso trabalho? O basquetebol, ele tem uma exigência, digamos assim, né, dentro das suas limitações, da estatura. Então, fisicamente, é inevitável. Você não tem jeito. Você tem que... O cara grande, ele vai ter vantagem, independente de qualquer coisa. Então, a nossa busca por esses meninos maiores, ela é muito grande. Logo, ele vem com uma série de necessidades, de demandas diferentes, que é você desenvolver ele fisicamente de forma que ele se torne capaz de realizar o mesmo gesto dos meninos menores. E só para a gente finalizar esse entendimento, hoje o basquete moderno, atual, ele exige que o cara de 1 metro, 2 metros faça o mesmo que o cara de 1,80 m faz. E você está vendo muito isso. É muito comum na isso NBA. hoje. Aqui também no Brasil também a gente já está vendo. Exatamente. Mesmo o cara grande, cara, sobra uma bola ali, ele olha pro lado, todo mundo marcado, ele lança de 3 e encaixa mesmo. É isso aí. O alcance, você vê hoje, a gente tem, cara, o Giannis, que é o grego, o Giannis Antetokounmpo, a gente tem na própria Liga Nacional, caras grandes que são rápidos, fortes, como o Mineiro. Enfim, hoje em dia é muito comum você pegar um cara de 2 metros hoje que tem uma mobilidade. O Gabriel Jaú, que está agora para a seleção, são meninos que têm uma capacidade física. Cara, o Bruno Caboclo, uma envergadura, o cara é enorme, cara. O cara tem um alcance absurdo e tem que se deslocar com velocidade, tem que ter força. Ou seja, o trabalho físico hoje, e também técnico, tá muito linear. Muito linear. Meu irmão, sensacional. Cara, a gente sabe que esses jovens ainda vão evoluir muito, né? Esse de 13, por exemplo, irmão, se demora até os 21 ainda vai ter, com os trabalhos lá de força, equilíbrio, vai potencializar mais ainda esse menino. Mas qual é a maior dificuldade que tem ali para alcançar a performance, mesmo que seja mais novo, no treino ou até na hora do jogo? Existe uma dificuldade maior ali por ser mais jovem, por ser um pouquinho mais velho?
Como é que funciona ali? Ou não, todos você consegue ali levar ele até a maior performance dele, mesmo com 13 anos? Porque ainda tem muito a se crescer, né? Sim. O treinamento de força, o treinamento físico, que é a minha parte, né? Aquilo que eu entrego além de vivenciar, o maior desafio que a gente tem é adotar nesses meninos um comportamento adequado para isso. Porque isso, como eu disse a vocês, isso ultrapassa aquilo que ele traz do histórico de vida dele. O maior desafio para um jovem hoje é ele entender mais uma vez que ele precisa de obedecer, que ele precisa de cumprir regras, que ele tem responsabilidade. Esses são os requisitos que mais dão munição para o cara alcançar aquilo que a gente espera. Porque predisposição, irmão, obviamente, um ou outro vai ter. Dentro de um grupo bem heterogêneo, digamos assim, a gente tem, por exemplo, dentro do clube, um menino com uma capacidade cognitiva legal de 1,80 m e um menino com a capacidade cognitiva não tão legal assim de 2 metros. Então a gente tem que fazer ele entender primeiro quais são as necessidades que ele tem, para aí assim começar a trabalhar em cima daquilo que ele precisa. E tudo que a gente implementa é através de conceitos, porque a gente acredita que conceito ensina, não só replica. Qual é a diferença entre você ensinar e replicar? Ensinar é você conceituar, por exemplo, que o treinamento de potência é um treinamento que funciona de uma maneira, a maneira como ele funciona gera mais impulsão no cara. Replicar é falar assim, salta. Salta aí 10 vezes, você vai ter um alcance vertical melhor. Então, essa diferença, a gente bate muito nessa tecla e valoriza muito isso. Esse lado, eu sempre falo sobre isso, professoral. Temos que ser professor, temos que ensinar, deixar legado. Até porque a gente está falando com a juventude. Então, inevitavelmente, cara, é uma responsabilidade, não é só um dever. Não é só digamos assim, uma função, é um dever. Você tem, como profissional, como professor de educação física, e te esquecer os rótulos de preparador, de técnico, disso, aquilo que você é professor e tem que ensinar. Então a gente enfrenta o desafio comportamental para desenvolver, obviamente, dentro de cada especificidade ali que a modalidade exige, a necessidade que aquele atleta especificamente tem. Seja ele grande, seja ele pequeno, seja ele mais gordinho, mais fortinho, mais magrinho. O grande desafio é comportamental. Sensacional, irmão. Porque aí uma coisa vai puxar a outra, né? Automaticamente vai aumentar a performance. E aí uma curiosidade minha, tem uma idade mínima? Porque o que acontece? No país que nós vivemos, que é o país do futebol, né? Você já vê a garotada, 10, 12 anos em clubes, tendo treinos de alta performance. O cara tendo um cronograma de atleta ali, mesmo sendo um jovem, e atingindo uma performance que talvez para a idade daquela criança, será que eu era o mais indicado, não era? No basquete, existe uma idade mínima ou não? A conversa é igual à do futebol? Existe uma intensidade onde o clube se preocupa em, cara, vamos até aqui para não danificar talvez uma evolução da criança? Existe isso, uma idade mínima? Jazi, existe hoje uma percepção muito distorcida do que é um atleta de alta performance. A partir do momento que você tem um compromisso com alguma instituição, de preferência, né, que você tem um contrato assinado, o menino de 12 anos hoje está lá, responsável assinando um contrato para ele. Ele é um atleta de alta performance. E ponto final. Logo, tudo que ele for cobrado, que na verdade, em primeiro momento, construção de base, alicerçar fundamentos, no futebol, passe, no basquete, arremesso, drible, é o básico. É o básico. E eu digo a você, dentro da parte física, a contribuição para isso é enorme. Quando você tem essa necessidade de exigir do atleta uma habilidade motora condizente para que ele possa se desenvolver, se desempenhar na modalidade, você tem que trabalhar a parte física dele. Você tem que trabalhar a parte de força dele. E o que é fazer força para um menino de 10 anos? É você iniciar estimulando a capacidade hábil motora dele, com movimentos com o peso do corpo, com ferramentas que ele faça exercícios em suspensão, por exemplo, que gere desequilíbrio para ele, que gere uma percepção oculomotora do que ele está fazendo, uma visão de fora dele. Todos esses exercícios, ele inicia o processo de trabalho de força desse atleta. E depois, nada impede que você inicie sim, um trabalho de força com ele de maneira progressiva, respeitando
toda a limitação genética que ele tem. Que limitação genética é essa? É a capacidade de, naquele momento, com 10, 12, 11 anos, ele vai ter, por ter um tecido ainda não tão desenvolvido. Então, geneticamente, ele tem uma limitação aí. A gente tem que respeitar isso, para que não interrompa esse desenvolvimento dele natural, do corpo dele. Porém, a necessidade, quando você determina em colocar o seu filho para treinar dentro de um clube, de fazer um treino físico, um treino de força, agachar 50 agachamentos, irmão, sem peso, é treino de força. 10 flexões é treino de força. É verdade. Pendurar o moleque na barra, deixar ele um minuto pendurado, é treino de força. E onde que ele usa isso? Agachamento, para saltar. Flexão de braço, para dar o passe. Se pendurou na barra, para segurar uma bola. Como é que ele não faz força? Então tira ele do esporte. Então, assim, eu acredito que com responsabilidade, respeitando as limitações genéticas, as limitações fisiológicas que ele tem naquele momento, é muito necessário, até para a segurança do menino, desenvolver o trabalho de força, um trabalho preventivo, já gerar essa cultura nele de se preparar para uma atividade, isso é imprescindível, e a gente precisa de poder desmistificar isso um pouco mais. O jovem hoje ele tem dois parâmetros, né? Ele pode ter 13 anos, 1,70 m e 13 anos e 1,94 m. Qual é a diferença disso aí? Um é a idade cronológica dele, 13 anos. O outro é ele ter 1,93 m com 13 anos, ele vai, teoricamente, ser exigido com vários meninos de 1,93 m, não de 13 anos. Você vai falar assim, o Cris vai ter que fazer um movimento... Não, ele tem 1,93 m, então ele vai jogar com um cara de 1,93 m. Só que o outro de 1,93 m pode ter 18 anos. E aí? Verdade, mano. Então, assim, a gente não, né? Eu acredito e defendo isso e banco isso, cara. Trabalho de força, com responsabilidade, com direcionamento, com amparo, com respaldo, ele deve ser feito. Para todos nós, né? Para todos nós. Desde o jovem ao idoso. Todos nós temos que fazer força. Você já quase respondeu a minha próxima pergunta, que seria qual é a sua estratégia com esses jovens de prevenção a isso? A tipo um risco de lesão, né? Porque todos nós, né, estamos previstos a se lesionar se a gente fizer alguma coisa errada, né? Tropeçando na rua. Então todos nós temos que nos prevenir, fazer uma prevenção, treinamento de força, fortalecimento. Qual é a sua estratégia com essa molecada? Tem, como você está falando, faz um trabalho de força, faz um trabalho de equilíbrio, né? Percepção de espaço, mobilidade. Qual é a sua estratégia com ele lá? Bom, eu vou usar agora o evento que eu acabei de vir dele agora, tá? Isso. Então, eu acabei de vir de um camp do meu amigo Vitor Bocardo, inclusive, um grande abraço, meu amigo. Você que está aqui nos acompanhando, está tendo um camp agora para meninos de 8, 9, 10, 11 anos. É um camp em treinamento na Escola Americana do Estado do Rio de Janeiro, que se localiza na Barra da Tijuca. Camp muito legal. O nome do camp chama Os Panteras. Cliquem lá, podem ir no Instagram visitar. Eu participei do evento hoje. Se você for na minha página, nos meus stories, você vai ver lá algumas coisas que eu apliquei sobre os meninos lá, e a base é sobre essa pergunta do Jazzy. Jazzy, a gente lá atrás, lembra, Brunão? 2013, 2012, construindo, começando a gerar uma identidade nossa de como trabalhar com basquetebol em alta performance, a gente construiu um protocolo preventivo. E esse protocolo se compõe sobre mobilidade articular, ativação do core e estímulo proprioceptivos. Nas equipes adultas, a gente também faz um protocolo de ativação muscular específica da modalidade, devido aos estresses que eles recebem bem localizados, joelho, ombro, Perfeito. Tornozelo. Esse protocolo preventivo, a gente, para a base, vamos lá, até os 14 anos, 15 anos, a gente utiliza como adaptação de cultura. O menino adquirir um hábito. Ele já identificar uma necessidade que ele tem, mesmo hoje não sendo tão necessária na prática, para aquilo que efetivamente serve o negócio. 13, 14 anos, para o menino, vamos lá, a mobilidade dele não está limitada ainda. A ativação do core, de repente, é algo que seria preponderante sim, que poderia ajudar. O trabalho proprioceptivo também, mas a gente aplica mais como cultura. Dos 15 diante, é imprescindível. Hoje, no clube, um menino de 15 anos, ele não chega no clube hoje e participa de qualquer treinamento sem antes fazer o protocolo preventivo. Então, a gente não abre mão de passar por essas 3 fases. O protocolo, ele pode ser, enfim, composto por movimentos mais enxutos, que foi o que eu fiz hoje na Escola Americana, ou ele pode ser de forma completa, quando você tem mais tempo. E o que ele promove hoje? Segurança, que é imprescindível,
E mais do que isso, o alcance do potencial máximo desse jovem para praticar a modalidade. O que seria isso, Jazi? Pensa bem, o menino vai lá, ele vai participar de um treinamento. O basquete é um esporte de contato. E faz força, e salta, e dribla, e é uma bola, e tem um instrumento ali. Se ele vem, em meio a todos esses estímulos, enfim, não estar tão preparado, com uma boa estabilidade no tornozelo, com o corpo bem ativo, com o centro do corpo dele receber impacto e dissipar essa vibração do impacto com firmeza, com estabilidade, a chance dele vir a se machucar, ter uma contratura, dele virar o pé, de qualquer tipo de acidente acontecer, é muito comum em esportes de contato hoje. A nossa intenção, óbvio, a gente não vai impedir que isso aconteça, mas minimizar esse dano. E mais do que isso, sabe aquela sensação que você vai jogar uma peladinha de vez em quando, e aí saiu do trabalho correndo, foi direto pra pelada e começou, já falta você, entra aí. Já aconteceu isso com você? Lógico. Então, quando você entra e fala assim, cara, tô meio frio ainda, você dá uns piquezinhos ali para aquecer e tal. Ou seja, você demora ali na pelada, se for aquele, como é que é? 10 ou 2, né? 10 ou 2. 10 ou 2, você demora a primeira partida para aquecer. Até que você aqueça e alcance o quê? O seu potencial máximo. A forma que você consegue explorar você no talo é estando no potencial máximo. Então, o objetivo do preventivo é promover segurança, para que ele não se machuque e fique fora, né? E perca não só treinamento, mas também jogos, e ele, de forma que ele alcance o mais recente possível, até porque o jogo ali tem todo um ambiente, uma parte emocional, psicológica, mas que fisicamente ele já esteja preparado no talo para começar a competição ou o treinamento. Pô, muito bom, irmão. Então dá para ver que algumas coisas, até o protocolo lá dos adultos, dá para trazer também para trabalhar com os jovens. Sim. Isso é muito interessante. Fica no muro lá. Eu na verdade, como eu não tenho... Eu acompanho 3 modalidades da base e gerencio as demais, né? Montando toda a estrutura. Então, para quem eu não estou no dia a dia, eu fiz uma cartilha, ela é presa no mural lá, no mezanino que a gente tem no clube, e todos eles vão até lá, categoria por categoria. Sub-12 faz esse, é personalizado. Sub-13 faz esse. Aí do Sub-16 em diante eu conduzo. Eu e o Brunão, né? Que legal, irmão. Essa minha próxima pergunta aqui, que seria a maior dificuldade dos... Qual seria a maior dificuldade dos treinadores? Talvez nesse nosso bate-papo eu já meio que identifiquei que essa parte do comportamental, do emocional, talvez seja um dos mais difíceis ali para treinadores em gerais trabalhar com jovens. Tem alguma outra característica que você acha que seria uma dificuldade maior para os treinadores trabalharem com jovens? Ou só essa parte emocional que ele tem que atentar mais? Bom, irmão, assim, é o que eu falei para você. Essa é a parte mais assim, desafiadora para nós, Sim. né? É porque você recebe jovens com crenças, com traumas, com um monte de coisa que vem junto ali. E hoje na sociedade, no clube que é, por exemplo, o Flamengo, você tem meninos que descem a Vidigal para poder ir treinar e tem meninos que atravessam a rua no Leblon para poder treinar. Não só a parte do comportamento, mas a gente agora percorre para a parte social, para a parte de como que eles se relacionam, como é que eles contribuem um para o outro. Você tem que trazer o fora-quadra para dentro. Exatamente, também, né? total. Para trabalhar, né? Total. Tem meninos que saem, irmão, vou te falar. Tem um menino lá nosso, que é um menino que tem grande chance de virar, tem fisicamente bem. Ele vem, eu não sei se é depois de Nova Iguaçu, alguma coisa assim, cara, muito longe. O cara acorda às 4 da manhã, o pai deixa ele no ponto, vai para a escola em Ipanema, porque o clube doa bolsa, né? Sai da escola, vai pro clube, faz 2 treinos, sai do clube 7h30 para chegar em casa à meia-noite, cara. É só o basquete, a rotina... Estudar de manhã em basquete e tentar descansar o que ele pode. Porque ele é um menino bom, grande, forte, compõe mais de uma modalidade, mais de uma categoria. E aí, meu irmão, e às vezes tem seleção, às vezes tem 3x3, às vezes tem um monte de coisa, e ele vive essa rotina. Aí, contrapartida, tem um menino que chega, cara, e para na porta do ginásio, com motorista, carro blindado. Caraca. E eu falo para eles, o do carro blindado, eu falo, amigão, você sabe que seu desafio é maior, né? Você acha que é o dele? Não, o desafio dele... Irmão, a real dele é isso aqui, só tem essa opção, pai. Não, quando chegar na hora do jogo, esse que passa dificuldade... Não vai tremer na base nunca. Tá maluco? Às vezes pega ônibus, perrengue, tomando cotovelada. Vai vir um cara botar terror, ele vai olhar e... É a real, Jazz. É a real. Ele vive, como você falou ali, né? A vida, o ideal... A vida real e a vida ideal. E a vida real.
E esse já vive a vida real o Vida tempo real. inteiro. É isso aí. Tiro, porrada e bomba. Ele não idealiza nada, ele só vive. Ele tá Só aqui. vive. E, caraca, Tá vendo? caraca, tá cheio. Putz, tô com fome. E muitas das vezes ele olha pra trás, ele se sente até na responsabilidade, tipo, cara, meu pai e minha mãe estão dependendo disso aqui, irmão. Eu preciso porque eu quero dar uma vida. Daqui a 10 anos eu tenho que dar uma vida melhor pros meus coroas. É a máxima do Arnold Schwarzenegger. Esses não tem plano B, pai. Não tem. É isso Esses ou é não isso? vem outra possibilidade. E é com quem a gente se preocupa com todos e atendemos a todos nas suas devidas proporções. Mas esse, cara, a gente sente muito porque sabe que tem chance, pode, e aquilo ali pode ser o caminho dele. Então, quando ele se dispersa, cara, dói muito. O outro, que chega que é um menino que tem uma condição melhor, e eu vou te falar, irmão, a gente tá falando aqui, parece que enfim, o cara que tem uma condição, ele tem culpa disso. Negativo, Não, cara. não. Negativo. Assim, Não, ó, muito pelo eu sempre falo contrário. sobre isso aí, cara. A gente passou perrengue, a nossa história é bem parecida, viemos de um lugar bem parecido. Só que, cara, se a gente tivesse estrutura boa pra poder correr atrás, seria muito melhor, cara. Sim. A gente, de repente, chegaria mais cedo, aonde nós chegamos agora. Então, assim, não é descrédito pra ninguém. Só que existe essa realidade hoje dentro de uma instituição. Existe. Mas talvez, para esse jovem que está tendo a dificuldade, ele tendo a dificuldade, a chance maior dele ser um astro ou um cara maior, além por ter a dificuldade, é maior do que esse cara que às vezes não tem muita dificuldade. Isso aí. A chance dele desabar psicologicamente é muito mais fácil do que esse cara que passa perrengue todo dia. Exatamente. Exatamente. Caraca, cara. Muito louco. E não é fácil, não é fácil, porque ele se depara com muitas possibilidades. Ele se depara com muito recurso. Cara, só que assim, ó, eu lido com todos eles, cara. É dopamina, é felicidade o tempo inteiro. É bizarro. E assim, ó, eu falo pra eles assim, falo, cara, eu jamais vou abrir mão de dizer pra vocês o que vocês precisam de ouvir. Melhor, o que eu acho que eu tenho que dizer pra vocês, como treinador, como professor. Óbvio, eu vou ter cuidado na forma de falar com vocês. Porém, eu não vou abrir mão de falar o que vocês precisam de ouvir. Então, façam sempre duas perguntas. Eu falo pra eles, vai tomar uma decisão? Vai fazer alguma coisa? Analisa. Cara, eu preciso fazer isso? Eu devo fazer isso? Se for fazer isso, como fazer isso? Quando fazer isso? Por quanto tempo fazer isso? Na reunião que eu falei pra você que eu faço com os pais, irmão, o que mais assusta os pais é quando eu coloco ali duas regras básicas para iniciar um trabalho comigo. A primeira delas, o menino tem que me mandar todo domingo, tá? Eu atendo uns 15, 20 meninos hoje. Eu ia seria a minha próxima pergunta. Quantos meninos você está atendendo hoje? Fora. Eu ia falar dentro do clube e fora. Fala aí. 100 meninos. 100 meninos? 100 meninos. No clube uns 70, 80, fora do clube uns 20, 25. Fora do clube, quem eu tenho esse contato, que são meninos de outros clubes, que jogam basquete, que jogam nas suas escolas. Na reunião com os pais, eu digo assim, ó, todos os domingos você vai receber, no fim da tarde, uma programação que você vai ter que preencher. Você vai ter que me contar todas as suas atividades da semana, para eu poder preencher o trabalho que eu preciso desenvolver a você ao longo da semana. Nós vamos nos encontrar 1 ou 2 vezes na semana, não mais do que isso, porque o professor, acredito eu, que precisa de mais tempo do que isso hoje, ele quer entregar algo diferente, algo um pouco a mais, mas eu sou descrente disso. Eu não tenho nenhum cliente hoje que eu atendo mais do que 3 vezes. A gente tem que ensinar, e se ele não tiver autonomia de fazer sozinho, ele não vai aprender. Então é isso. A maioria 2 vezes, alguns 3 vezes. E você vai ter que me mandar uma lista de prioridades. Então, exemplo. Ele tem escola de 8 até as 3, depois tem o clube, tem o inglês. Ele me manda isso. Todo domingo eu mando para ele. Eu mando lá, segunda, terça, ele me preenche isso, me manda. E a lista de prioridades. Vini, por que isso aí? Porque ali, eu não digo o que ele tem que fazer, eu não digo que o que ele faz é certo ou errado. Ele mesmo disse para mim ali. Quando ele me manda a agenda dele, ele está me dizendo, ó, eu tenho isso aqui para fazer. Quando ele me manda a lista de prioridades dele, e eu dou um exemplo para ele, falo, a minha lista de prioridades hoje para viver, minha saúde, minha família, meu trabalho, meus estudos, meus amigos. Hoje eu estou vivendo assim. Às vezes eu desequilibro para um lado, às vezes para o outro. Qual é a sua? Para onde você quer ir?
O que você vai abrir mão para estar aqui comigo, me contratando, seu pai está investindo em você? Porque não é, amigão, não é mole, não é fácil. Seu pai está aqui... É um choque de realidade, né? Então, assim, ou você vai cumprir isso aí, não tem. Aí, por exemplo, treino, prioridade, de manhã, antes da escola. Então é 6 da manhã. Acorda às 5. Aí o pai não vai fazer ele acordar. Eu falei, então ele não vai treinar. Se eu tenho algo que ele quer muito, ele vai ter que bancar essa daí. E aí o pai me liga às vezes. Vini, ele foi dormir 9h30. Ué, é isso. É isso aí. Conseguimos. Vamos que vamos. Vini, conversa com ele tá querendo ficar muito over nisso aí. Eu falei, não, deixa ele. É o primeiro momento. Espera um mês. Vamos ver. Ele vai desacelerar, relaxa. Ou senão, não está cumprindo. Não cumpriu, 2 semanas de pausa. Suspensão. Suspendo, irmão. Não vamos treinar. Já teve algum que tu... Já teve. Tem um suspenso agora, por exemplo. Ah, é? Por quê? Não está cumprindo. Não está cumprindo. O meu papel é estar lá, te instruir e fazer o melhor para você. Como é o nome daquele filme de basquete? Coach Carter? É um dos mais famosos. Pô, sensacional aquele filme, cara. Aquele que ele não vai no jogo. Samuel L. Jackson. Isso. É isso Trava aí. A galera até tirar, não foi por causa das notas, né? É isso aí. Por causa das notas. O pessoal vai estudar na quadra para ajudar os amigos. Aquele filme carrega uma das mensagens mais fortes hoje, trazendo para o lado do basquete, do que é o basquete, da cultura do basquete. Do que essa relação professor. Exatamente. Justamente isso que você está falando. Se você deixar esse negócio de... esquece esse nome de coach, trainer, personal trainer. Não, professor, educador. Você está educando ali. E ali é isso que você fala. O cara vai ali no emocional. Eu quero tratar o emocional. Eu quero tratar o comportamental. Aqui eu quero todo mundo de terno e gravata. E jovens. Tem um momento no filme que, pô, os caras ganharam. Cara. Eles saem pra ir pra uma festa, pra zoar e tal. Aí ele vai lá pra comemorar no quarto com o moleque. Não, vou até comprar um negócio. Ele vai procurar o filho dele. Vai no procurar quarto, o filho. Que é do time. Aí ele encontra o filho e desconfia. Meu irmão, tá todo mundo na sacanagem. Caraca, o cara fica pé da vida. Ele, foram pra sacanagem, fica pé da vida. Irmão, mas era ali, é uma mensagem muito bonita no filme. Cara. Que ele, cara, eu quero formar bons advogados. Vai sair daqui advogados, médicos. Vai sair daqui profissionais do basquete. Vai sair atleta. E é baseado em fatos reais, tá? No final mostra o relato de pra onde cada um foi ali. Que representa aquilo dali, né, cara? Cara, muito bom. O Bernardinho, ele fala uma coisa muito interessante em relação a isso aí, irmão. O esporte, cara, ele traz para a sociedade um impacto tão forte, mas tão forte, que muitas das vezes, cara, o objetivo que o treinador tem é secundário em ter alcance. O Bernardo, ele fez um resumo, o Bernardinho, né, sou fãzaço dele, ele fez um resumo de alguns livros, de alguns coaches americanos, e um deles chama John Wooden. Esse cara foi um multicampeão da década de 70 e 80, se eu não me engano, formou o Kareem Abdul-Jabbar, o cara é um fenômeno, cara. E esse livro que o Bernardinho ele faz o resumo, ele fala sobre isso, né? A vivência do processo e aceitar as fases da vida de um atleta, porque é cíclico. Às vezes você tem um momento que você vai ser focado, trabalhar duro, diariamente, consistência, fechou o ciclo, comemora, mas determina um tempo para comemorar. Naquele caso do filme, o ciclo não tinha nem terminado, irmão. Não tinha terminado, verdade. Foi aí que o técnico foi lá e rompeu. E aí essa mensagem ela é muito legal, porque mostra, olha, a classificação hoje, inclusive, no mercado dos empresários, sucesso não é o cara que tá bem há um ano, não, pai. Sucesso é o cara que tá há 20. Sucesso é se pegar um profissional como o Bruno Oliveira, que tá há 10 anos lá em cima, você que já está um tempão ali, ó, com aquele volume enorme de mulheres, sabe, se dispondo ali numa aula, se sentindo felizes, há mais de 5, 6, 7 anos, não sei quanto tempo que você faz isso. Isso é sucesso. Botar uma aula cheia, com todo respeito, irmão, acho que não é muito difícil, né, cara? Se você fizer um marketingzinho, mostrar umas coisas, mostrar que é amigo de alguém, fazer ali um networkzinho, você lota. Verdade. Lota. Mas manter durante 10 anos. Mas, meu irmão, sustentar Tony Marcial da vida, esquece, cara. Quem é o Tony, cara? Tony é brutal, o Tony é bizarro. O Tony, pra mim, é um dos caras mais... A gente se encontra sempre, cara, e a gente tem uma comunicação de respeito muito grande. Mas o Tony, cara, ele é um cara que é na dele, tá ali e tal. O cara tá há 20 anos. Acho que todo mundo... Tostes. Muita gente fala isso, né, cara? E a gente já sabe que você chegar até o topo, como você disse, lotar uma sala, uma aula, né?
Você consegue. O negócio é manter. É porque isso você aí. talvez vai ser cobrado 10 vezes mais. Irmão, pra gente fechar o nosso bate-papo aqui, quero chegar no mais importante, que eu quero que você divulgue também, caso tenha o próximo, que você fale qual foi essa experiência da imersão, se vai ter o próximo, se é uma coisa, um produto que você, cara, não, já deu certo, talvez não tão financeiramente, mas pros meus jovens, cara, deu muito certo, vou fazer mais, o próximo vai ser em janeiro. Como é que funciona? E o que você achou? Porque eu achei irado, irmão. Poder estar participando lá, né, de uma atividade, como eu te falei que ali eu mudei. Para você que está em casa e não sabe, pode acompanhar nas nossas redes sociais. Eu fui lá no clube dele nessa imersão, né, no Flamengo, do meu coração. E eu participei, dei uma aula de dança para atletas jovens de basquete. E eu cheguei com uma ideia. Cheguei lá, eu tive que virar a chave e fazer uma outra coisa. Porque eu achei que o nível era só que era um pouco abaixo. E trocando essa ideia com o Vini, eu percebi que essa estatura dos meninos faz com que eles percam essa mobilidade e percepção de espaço com os membros inferiores. E foi muito interessante para mim, irmão. Me agregou muito. Caraca, que loucura, que experiência boa. Então, fala um pouquinho para a galera de casa, essa imersão, vai ter o próximo, o que você gostou, não gostou, como é que foi? Fala aí. Então, irmão, a imersão é um projeto, a imersão é uma ideia, a imersão é um sonho, a imersão é algo que nasceu em mim desde quando eu comecei a ter muito contato com jovens e me reclinei cada vez mais a trabalhar diretamente para eles. Então, a imersão vai continuar, a imersão é um projeto que ele tem uma sustentabilidade já. Cada evento que eu construo, ele é financiado por ele mesmo, desde o primeiro, que foi agora, fizemos o primeiro, a gente teve que fazer um investimento, investimos, tudo mais. Já para o segundo, o primeiro já financiou, digamos, grande parte do segundo. Perfeito. E esse segundo já está praticamente selando o terceiro, que vai ser em janeiro. A gente não tem a ideia de parar porque é algo muito pontual. Mais uma vez, não é só levar o esporte, mas sim ocupar um tempo ocioso do jovem, que nas férias às vezes não tem muito o que fazer e fica se ocupando com coisas que vai tirar ele do caminho, do foco para onde ele quer ir. E gerar essa vivência de um atleta, de uma constância de trabalho, continuidade do trabalho, principalmente do meu amigo Fred. Você que está nos acompanhando, tem um coach hoje chamado Fred Santos, ele tem uma equipe chamada Nine Skills. Ele é um treinador de habilidade de basquetebol. Se você não conhece o Fred ainda, vai no Instagram dele, chama Nine Skills. É um dos melhores treinadores de habilidades do estado do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil hoje. Já treinou a seleção brasileira, é coach do Flamengo, tanto da base quanto também da equipe adulta. Preparou grandes atletas como o Iago Matheus, que está na Europa hoje. Então, assim, o Fred, eu digo a você, se você busca um coach hoje para trabalhar a sua parte de fundamentos, consolidar o seu arremesso, procure o Fred. O Fred, irmão, a gente, quando começou a construir isso, mais uma vez, foi entregar esse espaço vazio que existe, que a gente identifica na base, que o adulto exige. Então, a imersão é algo que não vai parar, é uma das coisas que me gera muito entusiasmo em fazer. Dá trabalho, mas o trabalho é ter trabalho. E quando você tem prazer no trabalho que você faz, ver amigos como você se dispondo a se deslocar até lá ao clube, se divertir com os meninos, dançar com os meninos, TikTok lá, cara, isso só nos alimenta mais em continuar com o evento. A gente vai lançar em breve. E além da imersão, a gente tem agora, o nosso próximo projeto vai ser a construção de um curso. Como você pôde perceber, lá na imersão tinha um seguidor meu, um menino que me contactou via direct, querendo participar da imersão como ouvinte, como estagiário. E a gente deu esse acesso para ele, ele acompanhou a imersão, vivenciou ali uma experiência de uma ideia que a gente tem de transmitir para a juventude através do basquetebol. E esse curso que a gente vai construir, ele vai servir não só para os atletas, mas também para futuros profissionais que buscam trabalhar com preparação física, com esportes de alta performance, com basquetebol. A ideia desse curso é falar sobre as 4 fases do meu modelo de treinamento. Esse vai ser o curso que a gente vai começar a produção agora, que finalizamos a imersão. A gente vai começar a produção agora desse curso, no máximo no final de agosto, no início de setembro, porque agora eu já começo a pré-temporada da equipe profissional do Flamengo. Vou ficar com um tempo ali meio corrido na parte da manhã, mas assim que terminar a pré-temporada, meado de setembro, início de setembro,
a gente começa a gravar o curso e até o fim do ano a gente vai lançar esse curso aí no mercado para os profissionais que quiserem ter acesso, identificar ou saber ou ter o contato de como funciona o nosso trabalho, nossa metodologia, o nosso modelo de transmitir esse treinamento. E que fique já um recado aqui. Na minha concepção, o método de treino, o sistema de treino, ele vem ali em 30% de importância. 70% é comportamental. E a gente vai bater nessa tecla. Pô, sensacional, irmão. Eu já ia perguntar para você, pedir para dar suas redes sociais e tudo mais, e saber sobre o curso, mas você já falou, então em breve, fica ligado aí. Isso aqui já foi uma aula para você já tem noção aqui de como funciona, mas em breve você vai poder aprofundar um pouquinho mais sobre esse seu conhecimento no basquete, no treino e na performance para atletas. Segue esse cara, manda o teu Instagram aí pra galera. Bom, meu Instagram é Vinícius Lima Treinador, também estou agora no TikTok, me familiarizando com o TikTok. Vou abrir a conta do Kawaii, né? Que eu tô aprendendo essas redes ainda aí, porque é tão imerso no trabalho que eu tô me conectando com essa parte do marketing. Mas é Kawaii o nome da rede? É Kawaii, né? Acho que é Kawaii, enfim. Em breve vocês vão ver, porque eu vou lançar isso no Instagram, que é a página, que é a rede social que eu mais sou ativo. Lançar essas contas novas, mas vamos lá. Vinícius Lima Treinador, Instagram, Facebook e TikTok. Perfeito, irmão. Quer fazer agora o teu quer acabar com o meu coração? Olha, rapaz, fica à vontade. Bom, rapaz, eu gosto muito de Flamengo, sabe? O meu pai me convenceu, senhor Isaías Libório, a eu gostar muito desse clube. E quando o Vini me convidou, né, ele falou, pô, cara, eu tô lá no Flamengo e tal, queria te convidar. Eu falei, irmão, não esquece, é pra quê? É pra limpar o chão? É só pra ficar gritando? Eu vou. E foi maravilhoso essa experiência. Aí o cara fala que vai trazer um presente pra mim. Pô, olha aí, cadê? Vamos lá. Ó, gente, aguenta o coração aí, pai. Caraca, meu irmão. O Jazzy realmente é um flamenguista fervoroso, acompanho, admiro lá. Às vezes você leva o João, seu filhinho. Muito legal. E a gente que trabalha lá vive essa dimensão do Flamengo. Tem o acesso. Eu vou contar bem rápido aqui, antes da gente finalizar, um pouco de uma experiência que eu tive no Flamengo, tá? Eu estava no Flamengo há menos de um mês, dentro do centro de treinamento. E aí, de repente, na época da Libertadores contra o River Plate, estava na fase ainda de classificação. E aí eu tô lá numa quarta-feira, né, tem jogo à noite e tal, e era umas 10 horas da manhã, irmão. Jazzy, eu tava no centro de treinamento, na musculação. Daqui a pouco, cara, eu ouço um barulho assim, sabe? Tipo arrastão, sacou? Tipo, cara, eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa. Quando eu botei a cabeça pra fora, assim, do centro de treinamento, Jazzy, na boa, irmão, eu não sei quantas pessoas tinham, mas a rua, é uma rua que tem dentro do clube, assim, que tem um bar e a piscina. Um mundo de gente. Um mar de gente. Um barulho, gente tocando. Eu falei, gente, o que é isso, brother? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui, cara? Me mistura, gente, o que é isso aí? Aí a pessoa começou a explicar lá, eu falei, caraca, é jogo hoje que tem da Libertadores. Jazzy, 20, 30 ônibus ao redor do clube. Família, vindo de Nordeste, passa a noite viajando, chega de manhã. Chega lá. Curte o clube. O ônibus fica estacionado ali, Jazzy, troca o ingresso ali mesmo. Jazzy, ele é sócio, porque é sócio, ele paga de lá. Ele curte o clube, faz churrasco, joga bola dentro do clube. Reserva a quadra pra jogar bola e vai pro jogo. É um dia. Acabou o jogo, 11 horas, filho. Busão, toca pra casa. 9 horas até... Cara, isso me deixou assim, eu falei, gente, o que é isso? 9 horas de estrada pra voltar. Enfim, vamos lá agora ao presente. Bom, primeiro, um bonezão. Pô, lá. Você que você é o cara que gosta do boné lá. No baile do Jazzy tem um boné. Pô, meu agora irmão, vai dar uma substituída o boné do baile do Jazzy com... Porra, vou chorar, hein? Porra lá, agora, bonezão. Pra completar, uma camisa nossa Porra, do basquete? Porra, não tenho. Do basquete. Cara, não tenho. Olha Os lá. patrocínios aqui. Já vai pra minha coleção. Legal. Pô, é lógico. E agora, cara, assim, eu tinha algumas... Aí, ó. Eu tinha algumas coisas lá disso aqui. Aí eu falei, cara, qual é a cor que eu levo pro Jazzy, né? Aí eu falei, cara, eu acho que esse aqui é o que ele mais vai gostar. Enfim, cara, isso aqui, cara, é um casaco. Caraca, irado, hein? Ó, é um casaco, é como se fosse um corta-vento, sacou? Amarelão, a lá Jazzy Libório, pra poder fazer o próximo baile. Pô, irado, irmão. Caraca, sensacional, hein? Caraca, aqui, vou botar até agora, ó. Tá um friozinho, Rio de Janeiro. Olha lá.
Pô, sensacional, irmão. Pô, muito obrigado, cara. Imagina, muito obrigado. Irmão, imagina. Cara, foi um prazer esse bate-papo aqui com a gente. Pra mim, a gente tá tomando um café lá na Bodytech, na padaria, e trocando essa ideia. Só que essa ideia no cafezinho tá indo pra mais pessoas. Poxa, e a gente passando à frente, tudo isso que a gente aprendeu, tudo isso que a gente adquiriu. E eu acho que a vida é isso, cara. Eu vejo em todas as profissões, né? O ser humano às vezes está muito egoísta, né? Então, às vezes ele quer segurar para ele a informação, sendo que às vezes ele não consegue ocupar o espaço profissional do outro. Tem espaço para todo mundo. E por que você não pode passar à frente o que você tem de melhor, cara? Aquilo ali tá dando certo. Então, assim, eu vejo com um olhar de felicidade quando uma pessoa, assim, nós dois, né? Tem outras pessoas, o Guto, Bruno Oliveira, passando à frente tudo que a gente aprendeu. E a gente não tá saindo do mercado, a gente continua no mercado. A gente quer que o outro também vença, o outro também ganhe. Porque eu acho que dá para todo mundo vencer, entende? Então, cara, um prazerzaço você aqui. Obrigado por você compartilhar com essa galera aí. Imagina. Todas essas informações. Imagina, obrigado aí. Quer deixar alguma mensagem pra galera de casa? Cara, primeiro eu que agradeço ao Jazzy. A Jazzy a gente se conhece já há mais de 10 anos. É um cara que, além de uma alegria que acho que poucas pessoas têm hoje, é natural dele ser alegre, ser divertido. Não só o Jazzy, como outros amigos nossos, a gente sempre fala o seguinte: quando chega num meio de pessoas, é certo de ter gargalhada, porque são pessoas alegres, divertidas, e você é um cara que representa isso pra mim, como outros amigos que nós temos, que a gente sabe que também são assim, né? O Fábio Tochos, o Brunão, são pessoas divertidas. É um cara que tem uma habilidade para passar e fazer o que ele faz tecnicamente muito bem. Eu ousei uma vez em pedir para ele me ensinar um movimento e eu falei: cara, eu acho isso muito legal, me ensina. Ele demorou 10, 15 minutos. Eu, com as minhas limitações, fiz ali como deu. Então, é um cara super talentoso que eu tenho total confiança em trazer para trabalhar comigo sempre que possível. E eu quero deixar aqui a minha gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, tendo esse bate-papo. E eu peço a você, meu amigo, nunca pare, cara. Nunca pare, porque esse aqui é um ambiente que você constrói pela sua alegria, pela sua personalidade, pela forma como você por quanto você reflete a luz que você tem, né, através do seu trabalho, do seu sorriso, do seu jeito de ser. Eu já vi você com tantas estratégias legais para poder se comunicar, cara. Nossa, às vezes que você, enfim, muda o cabelo e faz isso, e bota um tênis, e faz uma dança, e é festa junina. Esse cara bota mulheres, cara, chegando para um evento dele de Carmen Miranda, cara. Para mim, isso é trazer para fora algo que pessoas não conseguem colocar, e você tem esse dom, esse talento, e usa isso muito bem, com muita responsabilidade. Por isso, meu muito obrigado. A mensagem que eu posso deixar aqui é algo que meio que ele classifica onde eu alcancei hoje, que é isso aqui. Eu literalmente aceitei o processo que eu vivo hoje, porque motivos para parar, motivos para desistir, adversidades vão ocorrer. Então, eu tenho algumas frases que eu utilizo. Uma delas é: aceite o processo. E a segunda frase que eu utilizo muito, inclusive ela tem estampado em alguns moletons que eu presenteei algumas pessoas nos últimos tempos, atletas, amigos, chama-se: sem processo não há progresso. É inevitável. Precisamos de ter paciência e andarmos de pouquinho em pouquinho para frente, mas para isso temos que aceitar e vivenciar o processo. Pô, sensacional, irmão. Pô, se o cara não se arrepiou em casa. Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença aqui. Então você já sabe, compartilha aí, manda pro seu amigo, sabe que isso aqui foi uma aula. Obrigado pela sua presença. Segue o Vini lá nas redes sociais e vamos com tudo. Valeu! Muito bom.